Começa agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá a todos que acompanham a Rádio ADM. Olha só que novidade interessante. Você acompanha a partir de agora o podcast da Rádio ADM, a Frequência Azul do rádio, e a gente vai trazer um pouco dos bastidores do que acontece aqui dentro desse estúdio e que chega até você aí no seu trabalho, na sua casa, no seu local de diversão. E hoje eu estou acompanhado de Elisa Ventura, da TV do Conselho Federal de Administração, que estava ao vivo agora há pouco. Elisa, fale um pouco mais pra gente do que aconteceu. É isso mesmo, Rodrigo. A gente conversou agora há pouco com um convidado muito especial, que foi uma sugestão externa que chegou no seu e-mail. Como é que foi esse projeto? É isso mesmo, como é que nasceu esse projeto, né, Rodrigo? Nasceu graças ao ADM Entrevistas, não é isso? A gente faz aqui, como vocês bem conhecem, a gente traz especialistas, traz fontes aqui pra gente debater, trazer um bate-papo para vocês ao vivo na Rádio ADM, no Instagram do Conselho Federal de Administração, na TV do CFA Play. E tivemos um feedback muito interessante da ENAP. Explica melhor pra gente, Elisa. Nós recebemos um e-mail aí do Eduardo Paracêncio, que é um administrador que trabalha na Escola Nacional de Administração Pública, nos sugerindo então este convidado e este assunto aqui para o nosso ADM Entrevista. Como vocês já sabem, o Conselho Federal de Administração está sempre ligado nas tendências e comprometido com os profissionais de administração. Portanto, eu e Rodrigo abraçamos juntamente com a nossa coordenadora Renata Costa esse projeto e tocamos essa entrevista aí que falou sobre gestão de pessoas no setor público. E aqui na Rádio ADM você vai acompanhar em primeira mão esse podcast. E o interessante é que não foi só um assunto, né, que foi passado pra gente. Ele passou uma série de assuntos, então você fique ligado aqui na Rádio ADM, no Conselho Federal de Administração, no CFA Play, no Instagram, porque vem muita coisa pela frente. Mas o primeiro a falar com a gente aqui foi o Thiago Bergman, analista do TSE, e ele também vai fazer parte desse podcast, que é um lançamento aqui que a gente está trazendo para você. Thiago, um prazer recebê-lo aqui. Opa, obrigado a todos aí pelo convite. Obrigado também a Elisa e Rodrigo. Para a gente fazer esse bate-papo aqui. Acabamos de sair da entrevista, foi super interessante. Esse tema de gestão de pessoas. A Elisa até falou, mas você trabalha com esse tema? Eu não trabalho, eu sou um super entusiasta. E caí de paraquedas nesse tema, exatamente estudando sobre governança. E o que me chama muita atenção é que você passa a estudar esse tema de gestão de pessoas alinhado com outros temas, né? Com estratégia, com controle, um tema que é bem importante aí para os administradores, né? E a gente fez esse bate-papo, foi super gostoso, super descontraído e passou super rápido, né, Elisa? E eu estava acompanhando vocês aqui de fora, desculpa, Elisa, estava acompanhando aqui, vendo tudo, olhando, né? Observando, tentando pegar os detalhes e um ao vivo já assim. Como é que foi, Thiago, para você? Bom, eu estava comentando com a Elisa até um pouco antes da entrevista, nos bastidores, né, Elisa? Assim, eu adoro esse tipo de conversa. Acho que esse tipo de produção, de podcast, eu escuto bastante podcast, vídeos, entrevistas. Hoje eu acho que é o que melhor tem em termos de capacitação. Você ouvir uma linha de pensamento diferente. Hoje, com essas ferramentas que nós temos, tipo YouTube, os centralizadores de podcast, as próprias redes sociais, a gente tem muito conhecimento a ser absorvido de graça, onde a gente consegue aproveitar. Então o Eduardo mesmo, eu já trabalho com ele tem alguns anos, sempre que eu falo para ele, Eduardo, sempre que você precisar de alguém, conte comigo, porque é bem nessa missão, né, de difundir conhecimento, de produzir, de promover esse tipo de discussão. Então, o pessoal chama muito para mediar painéis, para poder fazer entrevistas, e eu sou bem nessa missão mesmo da gente produzir conhecimento. Perfeito. Elisa, você que comandou essa entrevista aí, eu quero saber o que o público achou, como é que foi também esse assunto, o que a gente trouxe de bom para os profissionais de administração e para todo o público que acompanhou essa entrevista ao vivo aí. Olha, Rodrigo, a entrevista com o Thiago foi um sucesso. A gente teve aí várias participações, as pessoas realmente se interessaram por esse assunto. Um assunto aí que é o dia a dia de muitos gestores, né? Profissional de administração, muitos deles trabalham à frente lideram outras pessoas e outras equipes. Para quem não assistiu à entrevista na TV, a gente já deixa aqui o convite. Acesse lá cfaplay.org.br.
e assista a entrevista na íntegra. O Tiago fez aqui uns 5 pontos, ele listou os 5 principais desafios da gestão de pessoas no setor público. E eu queria que o Tiago comentasse um pouquinho quais são esses 5 pontos principais desses desafios aí que os gestores estão enfrentando, Tiago. Quando a gente teve essa oportunidade, esse convite para falar desse tema, acho que é importante a gente discutir os desafios, mas primeiro olhando o cenário onde esses desafios foram tratados, né? Então a gente tem aí 3 pontos de cenário que acho que criam esses desafios, né? Então, primeiro, a questão de restrição orçamentária. Então, devido à restrição orçamentária, uma série de projetos deixam de ter orçamento para conseguir ser executados e a gente tem a quantidade de pessoas também inferiores. A gente também tem hoje uma tendência de aumento da longevidade das pessoas e também dos servidores públicos dentro dos cargos, né? Então, dado esse grande cenário, posso elencar ali esses 4 desafios. Primeiro é aumentar a produtividade. Então, a gente está num cenário de discutir a reforma administrativa. Eu acho que se o grande mote da reforma administrativa for a redução de despesas, essa reforma vai ser facilmente derrubada, porque todo número que é matemático é fácil de você contradizer. E o que acontece? Eu até citei na entrevista na TV um dado do nosso secretário do Tesouro, quando ele ainda não era o secretário de Tesouro, ele mantinha um blog, e para mim tem uma informação, e é legal exatamente você pegar uma informação e interpretá-la, né? Acho que os administradores têm essa grande missão de atuar, de tomar decisão com base nas informações. E no blog lá do Mansueto Almeida, ele tinha o seguinte dado: em 97, a folha de pagamento do setor público representava 4,7% do PIB e em 2016 ela representava 4% do PIB. O que isso quer dizer? Que a economia cresceu mais que a folha de pagamento. Aí fala, eu quero reduzir despesa, mas né, dado que o setor público é um prestador de serviço e qualquer empresa de prestação de serviços, a parte de pessoal é o custo mais relevante, eu vejo que se o argumento for por aí, essa reforma administrativa já nasce morta. Ela vai ser facilmente derrubada num argumento. Então, dado que o meu objetivo da reforma não é reduzir despesa, mas sim aumentar a produtividade. Eu preciso, dado o nível de pessoas que eu tenho, gerar mais resultado. Depois, dado que o aumento da longevidade do servidor, hoje o que acontece? O servidor passa no concurso público, eu vou dizer, no momento que ele ingressa naquele cargo, o que ele vai fazer, as atribuições do cargo e o que ele vai ganhar ao longo da vida dele inteira. Isso não faz o menor sentido, né? Hoje, novas competências, novas exigências vão surgir ao longo do tempo e esse servidor está lá. Se eu fizer qualquer coisa fora disso, vira desvio de função. Isso não faz nenhum sentido. A gente, inclusive, teve perguntas, né, dos internautas que estavam nos acompanhando ao vivo exatamente nessa linha. Acho que foram 2, uma colega do Pará e outra do Rio de Janeiro, tratando essa questão de desvio de função. Então, a gente percebe como isso é um tema quente na nossa gestão de pessoas, né? Então, como é que eu vou preparar essas pessoas? Exatamente por conta disso. Aquele cargo que ela adentrou não faz o menor sentido, aquele conjunto de atribuições, eventualmente o cargo já está em extinção, a gente teve uma pergunta nessa linha, né? E como é que eu vou conseguir preparar essas novas competências? E o que eu percebo na nossa prática que precisa ser alterado é que, por conta de restrição orçamentária, quando eu tenho que fazer algum corte, a primeira área que eu corto é capacitação. Então, eu estou basicamente jogando fora aquelas novas competências. E aí vem o nosso terceiro desafio, que é a liderança. Pode acontecer que essa preparação de novas competências decorra do líder, de entender que aquilo é importante, de fazer o treinamento em job, né, ao longo do serviço ali, trabalhar com gestão de conhecimento. Então, ter bons líderes que desenvolvam essas competências, que saibam direcionar recursos, que saibam direcionar esforços, passa a ser essencial. É o nosso terceiro desafio. Dado o aumento de longevidade, a gente também tem questões de saúde, né? A pessoa vai ficar mais tempo no órgão com uma quantidade menor de pessoas devido à restrição orçamentária. Então, o absenteísmo passa a ser um tema cada vez mais importante. Se eu tiver as pessoas ausentes, em longas ausências de serviços, pode prejudicar sobremaneira a minha ausência. A gente percebe na área de educação, por exemplo, no caso do Distrito Federal, eu cheguei a ver números aí, não são números oficiais, mas que você teria 1/4 dos professores afastados de sala de aula por questões de saúde. Então
o absenteísmo passa a ser um ponto a ser tratado. Eu até tive uma conversa certa vez com um colega da AGU e quando saiu na imprensa uma matéria, acho que do TRT da Bahia, falando de uma contratação de personal trainer. Todo mundo, que absurdo, os desembargadores, não sei o que lá, e agora com personal trainer. Eu falei assim, que ótimo, achei ótima essa contratação. Aí ele falou, mas Thiago, mas por quê? Você não acha isso um absurdo? Eu falei, não vou discutir o mérito concreto, porque eu não olhei em que sentido aquela contratação se deu, mas contratações ou recursos dispendidos em questões de saúde passam a ser cada vez mais importantes. A gente sabe que por vezes ser controverso gera uma opinião adversa. O órgão teve assim, a coragem de tentar bancar isso. E eu falei, olha, se isso conseguir prevenir uma contratação de, sei lá, 70 mil ano, se conseguir prevenir uma internação cardíaca que vai custar 500 mil por mês, o órgão acabou que saiu inclusive no lucro, porque ele vai gastar muito mais fazendo esse tipo de investimento. Então esse tipo de preocupação com a saúde, para mim, é o quarto desafio. E o quinto é a questão da transformação digital. Hoje a gente tem um volume grande de dados que todas as equipes vão precisar, não deixa de ser uma competência da área de TI ou de alguma área específica de dentro dos órgãos, mas todos vão precisar desenvolver competências de tratar e interpretar os dados. E mudanças de cenário. Eu até citei no vídeo, recomendei uma palestra do Dado Schneider, uma palestra que aconteceu no STJ, está disponível no YouTube, e ele fala um troço super interessante, né? Como essa transformação digital acontece. Então ele cita, por exemplo, você tem lá uma pessoa de 70 anos, 80 anos, que foi no aeroporto, eu queria resgatar aqui os meus pontos para poder fazer uma passagem. O camarada tem lá 1 milhão de pontos, diamante, Smiles, XYZ, e a atendente fala assim, no site, senhor. Mas eu tenho 1 milhão de pontos lá. No site, senhor. Mas eu queria, não sei o que lá, não sei fazer. No site, eu não senhor. tenho acesso ao sistema, senhor. Né? Então você vai perceber que essa digitalização ela vai passar a ser uma competência. E como é que isso é tratado nesse cenário de longevidade? A pessoa entrou em 30 anos atrás, às vezes não tem essa dificuldade. Como é que isso vai ser tratado? Então são esses 5 desafios aí que decorrem desse cenário de restrição orçamentária e de aumento da longevidade. Agora a gente está falando, por exemplo, de assuntos como produtividade, liderança, competências, saúde de servidores, transformação digital. Tudo muito atual, tudo muito ligado ao cotidiano, né, das pessoas, principalmente no mercado de trabalho. E isso trouxe um reflexo na transmissão de vocês. A interação não parou, né? Como é que foi isso? A gente se preparou para isso, né, Rodrigo? Já faz uns 15 dias que nós estamos estudando aí esse assunto, nos preparando para essa entrevista, e a gente abriu a participação dos internautas, porque a gente sabia que era um tema que ia impactar diretamente, assim, no dia a dia das pessoas. E a gente teve muita interação na TV, e aqui na rádio também a gente está com essa interação. Você tem alguma pergunta aí, Rodrigo, para fazer para o Thiago? A Sônia Santos, agente operadora de veículos em Belém, no Pará. Ela é servidora do Ministério Público do Estado. Como o senhor vê a gestão por competências atuais, pensando em agregar valor para as organizações públicas? O senhor acha válida a criação de concursos internos para alavancar a carreira dentro dos órgãos? Essa questão da gestão de competências atual, eu vejo que ela precisa passar por um processo semelhante ao que aconteceu numa matéria que é bem cara aos administradores, que é o mapeamento de processos, né? Então, para a gente fazer um paralelo com a gestão de competências entre o que aconteceu com o mapeamento de processos, né? Então, como que funcionava esse mapeamento de processos 10 anos atrás? Isso era um conhecimento específico, normalmente alguma área dentro das unidades que ficava responsável, ou era contratada uma consultoria. Essa consultoria tinha lá um prazo para conseguir fazer isso, e então fazia uma série de entrevistas e ao final produzia lá um mega relatório. E o que acontecia? Trocava a gestão, todas aquelas caixinhas, aquele organograma foi totalmente destruído, as pessoas foram alocadas para outras atividades, ou seja, aquele trabalho foi literalmente jogado fora. Então, com isso, o que o mapeamento de processos passou a vigorar? Que passou a ser um tronco comum, né? Então, todos da organização, especialmente os gestores, os administradores, tinham que ter aquele conhecimento e aplicar no seu dia a dia de trabalho. Eu, por exemplo, certa vez eu assumi uma determinada unidade, fui ser gestor de uma determinada unidade, e a unidade já existia. Minha primeira pergunta para as pessoas que lá trabalhavam foi, mas o que vocês fazem?
né? A gente faz isso aqui. Onde é que está escrito? Não está. Então tá bom. Então, primeira coisa, vamos fazer esse mapeamento, vamos mapear os processos de trabalho, criamos ali todas as etapas, e com isso eu tive uma facilidade grande posteriormente ao receber, por exemplo, um novo integrante da minha equipe. Mas o que eu faço? Leia esse material aqui. A gestão do conhecimento estava feita, né? Então, o mapeamento de processo, ele passou a ser um tronco comum, onde é uma ferramenta gerencial, uma ferramenta de administração. A gestão de competências, respondendo a pergunta da Sônia, para mim passa a ser a mesma coisa. Hoje ela fica, por vezes, muito concentrada. Eu faço esse mapeamento de competências, às vezes utilizo ele numa avaliação de estágio probatório, por exemplo, ou para elaborar os planos anuais de capacitação, e só, né? Então eu não faço uma seleção de fornecedores, eu até convidei a Elisa para trabalhar comigo, né? E por quê? Porque eu conheço a Elisa, eu conheço aqui o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo é muito competente. Rodrigo, vamos trabalhar comigo. Eu não sei se você tem a competência, se você já fez, se você foi treinado, e mais do que isso, é se eu vou te treinar. Eu não faço esse contrato com as pessoas de um plano de desenvolvimento individual, né? Olha, o que a gente vai precisar desenvolver. Então, essas ferramentas de gestão de competências, elas precisam passar a ser do nosso dia a dia, de todos os gestores. E aí vem a questão da seleção interna. Por vezes a gente tem essa lógica de querer tratar tudo no concurso público. Não, eu preciso de uma competência específica, vamos fazer um concurso, vamos criar um cargo, e daqui a pouco essa competência acaba, né? E como é que a gente vai conseguir reaproveitar? Então, o que eu defendo é que a gente tivesse algum cargo amplo e fosse definir internamente, ao longo do tempo, as competências necessárias que as pessoas precisam fazer, e aí vem a questão da seleção, né, de, olha, o que eu preciso, quais são as atitudes, né, e o nosso modelo atual de concurso público com títulos e prova de conhecimentos, ele não consegue perceber tudo isso. Então, a seleção interna, sim, precisa ser muito mais bem regulamentado, utilizado, e a gente tem, inclusive para cargos altos no âmbito do Ministério da Economia, estão abertas, né, uma já está acontecendo e outra está em período de inscrição, 2 seleções super interessantes, né, para a Central de Compras do Ministério da Economia, e também para uma área de governança de dados. Eu já tive a oportunidade de selecionar um coordenador de auditoria, né? Eu lembro que quando eu falei, não, eu quero fazer isso via seleção interna, o pessoal falou, não, mas como é que você vai pegar esse cargo que é tão assim e vai fazer seleção interna? Eu acredito no processo. Eu acho que não tem por que eu fazer essa indicação direta. Vamos ver quem tem interesse, quem está disposto, e eventualmente tem alguém que ocupe melhor o cargo do que alguém que eu conheça, que eu tenha essa visão. E realmente a pessoa que foi selecionada no processo seletivo não seria uma pessoa que eu indicaria. E a pessoa fez um super trabalho, um trabalho de excelência, e então você percebe que essa transparência da seleção interna, esse conhecer as pessoas é essencial, né? Então a gente motiva, né? Então essas regras claras, a pessoa dizer, olha, o que eu preciso para ocupar aquele cargo, esse encarreiramento, isso é importantíssimo. Às vezes é isso que falta, né, para a pessoa ali se sentir estimulada e motivada e dar o melhor de si. Exatamente. Tiago, eu estudo marketing digital, e na minha pós, uma das coisas que os professores falam sempre a academia está um pouco atrasada dependendo da área de estudo que você foca. Dados é uma das coisas que vai demorar ainda um pouco para chegar. Então, os cursos são online, é o que você falou, a gente assiste muito vídeo, a gente lida com muita gente que já está no mercado. E uma das práticas que a gente tem visto no setor privado como não há o profissional pronto para aquilo que eles querem, eles pegam aquela figura que é minimamente indicada para a vaga e formam a pessoa dentro da empresa. Como é que isso funcionaria ou funciona no setor público? Eu vejo que isso funciona muito pouco, né? Então, algumas carreiras, isso funciona via o próprio encarreiramento. Então, você pega, por exemplo, a carreira da AGU. A AGU, você tem lá alguns níveis, ele entra no nível inicial e, vamos supor, do nível 1 ao 4, para ele chegar no 5º nível, primeiro, precisa ter vaga, né? Todo mundo que sobe automaticamente, e é quase como se fosse um mini concurso ali internamente. Então, ele vai considerar pessoas que trabalharam em projetos estratégicos, que fizeram mestrado, doutorado, publicaram. Então, você tem ali uma série de regras que a própria existência dessas regras estimulam as pessoas, dão a trilha de o que ele deve perseguir. Então, nesse tipo de situação de formação, então isso pode ser da própria regra do jogo, ou isso ser enquanto política institucional, né? Então, a seleção interna, que é o tema anterior que a gente estava falando, vem exatamente nessa linha. Olha, qual é o tipo de profissional que eu preciso, né?
esse tipo de profissional, dado esse tipo de indicativo, a pessoa vai direcionando. Então, eu esse final de semana, por exemplo, eu acabei de completar um curso do Coursera, de graça, de Python. O que é Python? Isso, sabe o que é Python? Não, explica pra gente aí o que então, é Python. É uma linguagem de análise de dados de software livre, né, que exatamente para trabalhar com o tratamento de dados. Programação, várias questões de inteligência artificial rodam em Python, né? Então, hoje está uma linha grande de inteligência artificial, eu tenho que aprender esse troço. E como você, que entrou lá naquele concurso de contador lá atrás, imaginou um dia que ia precisar aprender a programar? Nunca imagina, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu percebo essa tendência de mercado. Deixa eu estudar esse troço para eu me preparar. Mas isso, eventualmente, não dá para você esperar que todo mundo tenha esse tipo ou tenha essa proatividade de acompanhar. Todo mundo deveria acompanhar o CFA Play e pegar uma dica dessa, né? Mas, gostei dessa dica. Então, de acompanhar esse tipo de situação. Eu já anotei aqui, Python, jornalista aprendendo a programar. Né? Tem um amigo meu que falou assim, para mim Python é uma cobra, né? Eu também achava, aquela cobra Python, né? Python, amarelinha, né? Então, o que acontece? Esse tipo de situação pode ser política institucional ou isso vai sendo direcionado. Olha, eu sei que eu vou precisar, abra uma seleção interna. O que eu quero? Pessoas com conhecimento em Python. Aí, vai ter 1 ou 2. Aí pro próximo, cara, rapaz, eu que trabalhar naquele lugar ali, eu devia me desenvolver nisso. E aí você gera esse tipo de estímulo, né? Então você tem uma série de mecanismos para fazer esse desenvolvimento. O ideal é que a instituição tivesse isso como política de incentivar, mas a forma de selecionar, a forma de carreira, tudo isso. Por isso que eu digo, o bonito dessa modelagem toda é que tudo se entrelaça. Não são coisas estanques. Tiago, olha só, temos mais um questionamento aqui do Paulo Bernardes, gerente de licitações e contratos da EPL. Em caso de unificação de carreiras do executivo, ao seu ver, quais deveriam ficar fora dessa eventual unificação e por qual razão? Existe uma discussão sobre eventuais carreiras de Estado. Na minha visão, nenhuma deveria ficar fora. Um modelo que eu gosto é você ter uma tabela salarial única e que, na minha visão, eu deveria ter assim, se todo mundo entra na parte de baixo da tabela, eu posso até fazer a exigência de algum cargo específico, de alguma formação específica. Então, por exemplo, eu quero contratar um atuário. Então eu quero alguém formado em atuária. E aí eu vou exigir uma formação específica, ele poderia adentrar na mesma tabela salarial, mas acima. Porque esse é um problema que a gente tem hoje nas organizações. Ao longo do tempo, as pessoas entram de formas diferentes, em idades diferentes, com formações diferentes, só que as atividades são as mesmas. Então, por vezes, as pessoas vão, ao longo do tempo, se desenvolvendo e vão realizando as mesmas atividades. E faz sentido eu ter remunerações diferentes pela forma como ela entrou? Na minha visão, não. Né? Então, por isso que eu defendo que uma eventual unificação de carreiras pegasse realmente todo mundo estivesse na mesma tabela. E aí eu vou criar regras, né? Olha, a partir desse nível você não chega, ou para você chegar, você tem que fazer determinado regramento, curso, mestrado, ter determinadas competências. Defendo também que essas carreiras ditas de Estado, grande parte delas deveria ser de provimento derivado. Então, por exemplo, só de servidores. Então, todo mundo entra no cargo baixo, por exemplo. Agora eu vou trabalhar no TCU. O TCU é ruim porque, às vezes, como essa reforma administrativa está no âmbito do executivo, mas vamos pegar o exemplo da CGU. Olha, o camarada, para ser da CGU, ninguém entra diretamente na CGU. O cara tem que ter tanto tempo de experiência, saber como é que é a gestão para conseguir fazer essa avaliação depois, seria um provimento derivado. Perceba que isso que eu estou comentando aqui é algo dentro do nosso arcabouço normativo, inclusive constitucional. Hoje é um negócio bem longínquo, mas acho que é o que os administradores devem defender, né? Que a gente consiga ter a nossa gestão de pessoas vinculadas à nossa estratégia, à nossa obtenção de resultados, né? Perfeito, esse aqui foi o professor da Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP, e analista do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tiago Bergman. Tiago, obrigado por participar aqui e inaugurar esse podcast da Rádio ADM, aqui é um prazer recebê-lo aqui, você, Elisa, também. Um prazer Obrigada, imenso. Rodrigo. E eu queria dizer para o Tiago que nós gostamos de você e já te colocamos aqui na nossa lista de fontes. E queria saber se você gostou da gente e se você vai voltar. Gente, eu adorei, eu adoro esse tema, desse compartilhamento, acho que esse tipo de mecanismo, né, de vídeo e podcast
é o futuro em termos de capacitação, que é menorzinho. Você imagina você produzir um livro, edita um livro, distribui o livro, é uma confusão danada. E atualmente a gente tem essa quantidade grande de conhecimento. E sempre que eu posso compartilhar, sempre que eu me sinto convidado, sempre que vocês precisarem de uma pauta ou alguém para encher linguiça, né? Conte comigo. Encher bem essa linguiça, encher bem a linguiça, a gente está à disposição. Tá bom, Elisa, Rodrigo, obrigado pelo convite. E você, administrador que nos acompanhou e demais interessados, continue acompanhando aí esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e uma referência. Perfeito, olha aí, ó, já ficou a responsabilidade, né? Então, ouvinte, tá dado o recado. Se você gostou do podcast da Rádio ADM, entre em contato com a gente, mande aí as suas sugestões, porque a gente coloca em prática e você fica ligado aqui nesse papo de bastidor da Rádio ADM. Elisa, só para encerrar, quem quiser acompanhar a entrevista que você fez ao vivo com o Thiago, como é que faz? Pode acessar aí cfaplay.org.br ou ir direto no YouTube CFA Play. A entrevista está lá na íntegra. Lembrando que esta é só a primeira de uma série de entrevistas que o CFA está produzindo com esses temas mais quentes do momento, né, Rodrigo? Isso mesmo, então você já sabe, né? Fique ligadinho aí na Rádio ADM, porque o podcast volta a qualquer momento. Até mais. Tchau. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.